Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Ricardo Maranhão no podcast Vencendo Desafios da CDL Caruaru. Mas eu não vou falar o que ele é ainda não, que ele mesmo vai explicar o que ele é. Obrigado, Ricardo, por participar do podcast, Obrigado. por ter aceito o convite. E eu queria que você primeiro se apresentasse brevemente para a gente poder entrar na sua história aqui no podcast. Primeiramente, obrigado a todos aí pela oportunidade. Meu nome é Ricardo Maranhão, né? Eu sou médico nefrologista, né? Sou original de Recife, mas estou aqui há 6 anos em Caruaru. É uma cidade que me acolheu com braços abertos. Tive experiências que nunca pensei que ia ter. Desde que eu cheguei aqui em Caruaru, a gente abriu 3 serviços de hemodiálise. Então, assim, eu me considero um sortudo da cidade ter me abraçado de uma forma tão carinhosa. E talvez eu estar por aqui hoje é justamente a minha vontade de também trazer para a cidade uma resposta, um retorno de tudo aquilo que ela tem me dado. E espero que seja interessante para vocês aí essa conversa. Perfeito. Agora vocês vão saber uma curiosidade em relação ao Ricardo. Conta pra gente, Ricardo, qual é essa curiosidade que eu vi que nasceu lá em 98, não é isso? Então, eu sou médico, né? Mas eu gosto de dizer que antes de ser médico eu sou programador, né? Eu trabalho desenvolvendo sistemas. Desde a minha adolescência, lá em 98 a gente começou a programar e desde então eu nunca deixei, mesmo durante a faculdade de medicina, que era muito puxado na época, mas eu sempre desenvolvia sites, fazia sistema, tanto para colegas para poder ajudar, quanto às vezes até para ganhar um trocadinho, né? Estudante de medicina não tem tempo para nada, liso. Então eu sempre tive essa veia meio que empreendedora, né? De tentar, usando as coisas que eu sei, tentar tanto melhorar as minhas condições de trabalho, quanto tentar realmente gerar valor para as pessoas que eu convivia. Então, durante a faculdade, isso em 2010, quando eu terminei em 2011, em 2010 a Apple lançou aqui no Brasil a loja de aplicativos, né? Até então, nunca tinha ouvido falar em aplicativo, nada, era um negócio extremamente recente e novo. E eu, por já saber programar, eu falei, poxa, eu estou na faculdade, na época eu estava estudando pediatria, estava no rodízio de pediatria, e eu fiz um aplicativo chamado Vacinas, que era um aplicativo que você dizia a idade do paciente, ele dizia quais as vacinas que ele tinha que tomar, efeito adverso, dose. Ele era focado para os médicos, né? Porque a grande maioria dos médicos não sabia decorado. Isso era uma coisa muito específica para pediatra, para quem trabalhava realmente com isso. E quando a gente desenvolveu isso, eu desenvolvi por hobby. Eu nunca pensei que ia ganhar dinheiro. Em 2010 a gente nem sabia que isso ia dar dinheiro, né? Era um negócio muito incipiente. E quando eu botei lá na loja, uma semana depois, quando eu fui lá, tinha mais de 200 pessoas que tinham baixado. E aí bateu a estrelinha e falou, poxa, quantas pessoas estão achando que vale a pena fazer um aplicativo para poder auxiliar o dia a dia deles. E nessa brincadeira, assim, passaram-se 14 anos já, né? Hoje em dia, aplicativo, todo mundo sabe, todo mundo tem algum, todo mundo paga a recorrência de algum. Exato. A gente chegou a fazer mais de 17 aplicativos para médicos na loja da Apple. Em 2017, a gente profissionalizou, a gente criou um aplicativo chamado Medifone. E aí esse aplicativo ficou sendo o segundo maior aplicativo médico do Brasil. A gente tinha 120 mil médicos no Brasil que utilizavam, ou seja, provavelmente alguém, ou você ou alguém da sua família, em alguma vez que foi atendido numa emergência, terminaram alguém usando o Medifone para tomar uma decisão. E aí, como a gente cresceu muito, tem uma empresa chamada AFIA, que é uma empresa muito grande na área de medicina, e eles estavam fazendo investimentos, tanto em faculdades, né? Eles têm faculdades aqui em Pernambuco também, em Garanhuns, e em Recife. Eles estavam fazendo investimento nessas empresas de inovação e a gente vendeu para essa empresa e desde 2020 a empresa foi adquirida pela AF e eu trabalho lá dentro na parte de desenvolvimento e de inovação, desenvolvendo conteúdos médicos usando a tecnologia para facilitar o dia a dia dos médicos. Perfeito. Voltando um pouco no tempo aí, você falou que começou em 98, era um adolescente ainda, né? Você imaginava que a coisa da tecnologia digital ia tomar as proporções que a gente vê hoje? Sendo bem sincero, eu acho que eu era tão imaturo ainda que eu não sabia no que ia chegar. Talvez na época, assim, um dos meus grandes ídolos é o Murilo Gun. Eu não sei se vocês conhecem Murilo Gun. Murilo Gun, na época, de 98, 97, ele tinha o site pessoal que ganhava todas as vezes o IBEST Brasil, que era uma premiação que tinha antigamente, que inclusive recentemente voltou. Eu lembro. O IBEST parou, mas agora voltou. Uhum. E ele tinha esse site dele, que era um site de várias coisas. Tinha várias coisas bem aleatórias, mas era um site muito bem feito para aquela época. E ele
ele era de Recife, eu falei, pô, que massa, um cara de Recife fazendo um negócio que a nível nacional está sendo reconhecido. Então, para mim, na verdade, quando eu comecei, era muito mais uma questão de orgulho, assim, de querer fazer, de querer, né, mostrar que eu conseguiria, do que pensando no que isso ia chegar, né? Mas, claro, quando a gente passou aí dos anos 2000, 2003, 2004, principalmente, ficou claro para mim que ali é o futuro. Tanto que, assim, mesmo fazendo medicina, que sempre foi meu sonho, meu pai é médico, eu tinha essa vontade de fazer medicina desde a minha infância, eu nunca deixei de programar, eu sempre continuei estudando. Eu nunca fiz faculdade, né? Eu fui autodidata, mas, assim, eu sempre lia livros, lia artigos na internet. Cara, até hoje, eu sou médico, eu acho que 50% do meu tempo que eu estou estudando, eu estudo medicina. Os outros 50% eu estou estudando tecnologia. Então, meio que quando começou era literalmente um hobby, a vontade de querer criar um negócio diferente e agregar. Então, e isso aí, de novo, vai muito de encontro com o que eu, até hoje eu penso, né? Eu acho que assim, a gente sempre que está fazendo alguma coisa, a gente tem que agregar valor para as pessoas, né? Não valor financeiro, mas agregar algum tipo de valor. E na época que eu fazia, até os sites que eu fiz muito site de tutorial para as pessoas antigamente. Nos começos dos anos 2000, as pessoas não sabiam usar muito bem computador, internet, Word, Excel. Cara, eu já tinha site com tutorial para as pessoas aprenderem a usar. Então, sempre eu fiz muitas coisas voltadas para os usuários aprenderem alguma coisa, sabe? Sim. E aí, quando eu estava na medicina e apareceu essa oportunidade dos aplicativos, cara, sempre foi do mesmo jeito. Vou desenvolver software. E aí, na verdade, eu tinha esse viés que já estava quase terminando medicina. Eu fui fazer softwares para ajudar a mim mesmo e aos outros médicos que sabiam as dores que a gente tinha no dia a dia, né? E, assim, de lá para cá, a quantidade de conteúdo da medicina que está aparecendo, a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, mais um motivo para a gente usar a tecnologia. É humanamente impossível para um médico saber tudo para qualquer paciente no dia a dia. E não vale a pena, às vezes, você gastar o seu HD, né, o seu cérebro com muita besteira. Você não precisa saber a dose de todos os medicamentos. Você tem que saber qual é o melhor medicamento para aquele paciente. A dose é o de menos. A dose você tem um aplicativo que, às vezes, vai dar até a melhor opção do que você tem na cabeça. Então, sempre foi muito nessa pegada, sabe? Mas eu nunca pensei, de novo, até quando eu vendi a empresa, eu nunca pensei que ia vender uma empresa de software. Nunca foi a minha... Eu fazia aquele negócio porque eu tinha orgulho de dizer, pô, tem o segundo maior software que médicos usam no país. Era literalmente isso. Era um hobby que, graças a Deus, teve um retorno. Deu certo. Deu certo. E quando estava na faculdade, os teus colegas, mas rapaz, tu em vez de estar estudando anatomia ou sei lá o que, enfim, mas tá mexendo em computador, como é que era essa relação? Sempre teve isso. Inclusive, na época da faculdade, até o diretório acadêmico da gente, eu fiz o site deles. A gente fez um sistema de membership, isso em 2007, 2008, que as pessoas pagavam uma mensalidade para a gente pegava esse valor, reinvestia no diretório acadêmico. Então, o diretório da acadêmica a gente tinha totó atualizado, televisão boa, ar-condicionado, tudo por causa desse site que eu tinha feito e que a gente cobrava uma mensalidade, mas que, na verdade, era uma forma de empreender para o diretório acadêmico e trazer. Então, sempre que tinha alguma coisa que eu podia botar um pouquinho de tecnologia, eu colocava. Na época da residência, em 2011, no Hospital da Restauração, ninguém usava sistema ainda, né? Era tudo impresso, as prescrições do paciente a gente imprimia no Word. Então, a gente abria o Word na sexta-feira, aí fazia a prescrição dele, aí imprimia. Aí abria para deixar do sábado, do domingo e da segunda pronta já, porque no final de semana ficava menos médicos. Então, a gente já deixava as prescrições prontas, porque o médico só dava uma olhadinha e fazia algum ajuste fino. Só que isso a gente às vezes perdia 2, 3 horas, porque você tem que fazer 4 prescrições para 20, 30 pacientes cada um. E aí eu falei, pô, tá errado isso. Eu fui lá, desenvolvi um sistema que com um clique eu imprimia as 4 prescrições automaticamente de todos os dias. Então os residentes lá me amavam justamente por isso, porque a gente fazia um negócio para poder facilitar o nosso dia a dia, usando tecnologia e até para melhorar a vida do paciente. Porque, vê, se na sexta-feira eu perdia 3, 4 horas fazendo prescrição de paciente, significa que eu tinha menos tempo para ver paciente. Então, eu tinha que gastar meu tempo fazendo burocracia besta quando eu podia estar atendendo o paciente. Então, assim, sempre também foi um dos focos da gente, ajudar o médico a ter mais tempo para fazer o que realmente importa, que é conversar, quer ver as coisas, não ficar preenchendo formulário, preenchendo CID. E, infelizmente, até hoje ainda temos muito disso, né? Ainda tem muita burocracia. Sim. Tem. No caso do que você falou aí, que levava 4 horas para preencher a burocracia, quando poderia estar vendo um paciente. Vendo um paciente. Com esse sistema que você criou, essas 4 horas se reduziu para quanto tempo? 15 mais minutos. Ou menos. Olha aí. 15 minutos. Porque era o tempo só de eu fazer... Eu salvava todos os pacientes, escolhia quais os pacientes eu queria imprimir e dava um clique. Aí ele jogava para a impressora imprimia tudo. Certo. Todos os 20 pacientes, dos 4 dias, já com as atualizações de antibiótico, cada dia, tudo bem certinho.
E aí facilitava a vida até dos enfermeiros, né? Todo mundo. As prescrições ficavam bonitinhas. Porque quando você vai fazer no Word, tem um cara que bota as prescrições tudo feia, que bota uma letra grande, a outra letra pequena. Eu ficava logo nervoso, né? Porque eu tenho um toque, tem que estar tudo bonitinho. Tem que estar tudo bem alinhadinho. Então, assim, todos os residentes usavam. Todos os residentes lá da Clínica Médica do HR 2011, 2012, se lembram. A gente usava como se fosse... Era uma tranquilidade pra gente. Mas ainda está sendo usado? Não, hoje em dia mais não. Não, né? Não, porque depois que saiu, aí terminou que assim, agora a MV, que é uma empresa muito grande de software, ela meio que entrou em todos os hospitais do estado, né? Ah, certo. Então hoje eles têm o MV. Eu não sei nem como é que tá mais lá hoje em dia, mas eles usam o MV, é mais fácil também. Entendi. Agora falando um pouco da medicina, como foi que você chegou a Caruaru? Por que você escolheu Caruaru para desenvolver a sua medicina e atender seus pacientes? Entendo. Então, quando eu terminei a residência, né, eu fiz clínica médica 2 anos, depois eu fiz outra residência de nefrologia, ou seja, para a gente virar nefrologista, são 10 anos, né, 6 de faculdade, mais 2 de clínica médica e 2 de nefro. Então, quando eu terminei esses 10 anos, isso era 2014 mais ou menos, meu objetivo era realmente me inserir no mercado de trabalho em Recife. E assim, antes do final de 2015, eu já estava nos principais hospitais, né? Estava trabalhando no Português, trabalhando no Santa Joana, trabalhava nas clínicas de hemodiálise mais conceituadas de Recife. Então, assim, eu estava muito tranquilo, muito estável. Só que a qualidade de vida em Recife não estava um negócio que estava me agradando tanto, né? Eu trabalhava basicamente todos os dias, de segunda a sábado. Teve época de eu trabalhar todos os dias de segunda a sábado e 2 domingos por mês. Então, eu tinha basicamente 2 domingos livres por mês. Eu até brinco assim, eu só consegui ter filha depois que eu vim para Caruaru, porque não dava tempo nem de ver a esposa em Recife. E aí, em 2018, através de doutora Isabela, que ela é infectologista, e ela é uma das diretoras do Hospital Santa Efigênia, ela queria abrir um serviço de nefrologia. Porque qual era o grande problema até então? Tinham poucos nefrologistas na cidade e quando os pacientes complicavam, precisavam de diálise, muitas vezes a diálise naquela época, antes, era feita com prescrição online. Não tinha nenhum nefrologista que ia, um nefrologista ligava por telefone para poder falar, vai fazer a diálise de tal forma. E assim, a gente sabe que não é a melhor forma de se trabalhar. A gente sabe que às vezes precisa, porque não tem o que a gente fazer, né? Isso. Mas assim, no mundo perfeito, não era a melhor forma. E o Santa, ele estava numa mudança muito grande, né? Mudança de gestão, e ele queria implementar um negócio bem feito. E ela entrou em contato comigo, a gente se conhecia já há muito tempo, de outros hospitais do Português, a gente sempre trocava ideias, quando ela tinha alguma dúvida de nefrologia, quando eu tinha alguma dúvida de infecto. E ela falou, Ricardo, tu não quer vir aqui em Caruaru não para conhecer o nosso serviço e tal? A gente queria tanto abrir um serviço de nefrologia e a gente pensou em você. E aí, na época, assim, eu falei, não, vou largar o Português, vou largar o Santa Joana, né? Que são referências aqui de Pernambuco para ir para o interior, que eu nunca nem fui direito, né? Mas falei, sabe uma coisa? Eu vou conhecer. Aí, um dia eu estava de plantão na clínica de hemodiálise de Vitória, falei, eu vou fazer o seguinte, Isabela, eu vou sair daqui e vou para aí. Durmo aí em Caruaru, e no outro dia a gente se encontra de manhã. E aí vim pra cá, conversei com ela, ela mostrou o serviço, me falaram dos planos, me deram carta verde, assim, pra gente poder fazer o que a gente achava de melhor. E assim, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Quando eu vim pra cá, eu tive toda a possibilidade de criar um serviço do jeito que a gente queria. Claro que não é da noite pro dia, né? É um serviço que estava em uma mudança muito grande. O Hospital Santa Efigênia foi literalmente reconstruído do zero. Sim. Quase, né? Então, a gente começou a fazer diálise nos pacientes da UTI que precisavam. E aí, depois, eventualmente, a gente começou a fazer diálise. A gente criou uma clínica de diálise dentro do hospital, que já dá uma segurança muito grande para o paciente, né? Então, os pacientes, quando cronificavam e precisavam fazer o tratamento, mesmo quando iam para casa, eles ficavam vindo só para fazer o tratamento de diálise com a gente. E aí, a gente começou a criar esse serviço, só que esse serviço foi começando a ter um pouco da minha cara. Então, você pode ver assim, eu sou mais tranquilo, mais gosto de conversar. Então, meus pacientes da diálise têm meu número. A família, eu conhecia todos os meus pacientes, eu conhecia os filhos, eu conhecia a esposa. Então eu comecei a fazer aqui o que a gente não conseguia fazer em Recife, que era um atendimento de melhor qualidade, conhecendo realmente o paciente. Por quê? Porque aqui eu tinha tempo para fazer isso. Aqui, a diálise da gente, ela tem 7 máquinas. Então, lá só para dar um exemplo, no Português são mais de 60 máquinas. Caramba. Então, assim, por mais que você queira dar um atendimento de qualidade, o tempo não permite. A gente entra de novo naquela questão do tempo. Então, aqui eu consigo dar um atendimento que meus pacientes eu não conseguia dar nem no Hospital Português. E isso foi um diferencial muito grande. Eu terminei sendo muito bem reconhecido pelos pacientes justamente por isso. Não é muito meu perfil, eu faço pouca divulgação. Se você entrar na internet, eu não tenho muito, eu não faço tanto consultório. Eu sempre foquei muito nessa parte do tratamento dialítico intra-hospitalar e dos crônicos.
Mas assim, hoje, graças a Deus, todos os pacientes que vêm para lá, vão para o Santa, conhecem o serviço da gente, é muito difícil. Até assim, em relação, comparando com o Recife, eles mesmos falam que a gente tem um serviço de qualidade muito superior. E o hospital vem me dando esse backup, né? Recentemente a gente trouxe agora a máquina mais moderna do mundo de hemodiálise, a gente trouxe duas, na verdade, que é a hemodiafiltração, que você tem uma melhora de 20% no tratamento desse paciente. Então ela é uma máquina que ela limpa melhor o sangue, ela dá menos efeito colateral, menos hipotensão, menos risco de morte cardiovascular. É uma máquina extremamente cara. Pra você ter noção, o português tem uma dela, a gente já tem duas. Olha. Então a gente... Né? Pensando em Agreste, ninguém tem essa máquina na proporção que a gente tem. E o objetivo da gente é, eventualmente, virar 100% HDF. Então, hoje, é o que eu digo assim, hoje a gente tem um serviço que é um serviço boutique. É um serviço pequeno, mas eu quero trazer o melhor do melhor, com a melhor experiência para o meu usuário. Então, o paciente, todos os técnicos, desde que eu cheguei, nunca saiu técnico da gente. Só entra técnico. E eles só entram, a gente faz uma seleção, é literalmente como se fosse uma família, sabe? Quem indica são os próprios técnicos, passam por a gente. Então, ele só indica a pessoa que ele queria que tivesse na família dele. Então, a gente tem muito essa mentalidade. E Caruaru me deu a possibilidade de fazer isso, né? E mais recentemente, a Unimed começou o serviço de hemodiálise também. E aí, Dr. Oscar, que é o responsável técnico de lá, que trabalhava comigo lá no Santa Efigênia, me chamou para poder ajudar eles a abrir a diálise. Então, eu estou auxiliando ele. E a gente abriu o serviço de diálise do serviço da Unimed também, que está excepcional, do mesmo jeito, a gente dá o mesmo nível de atenção. O serviço estruturalmente é lindo, fizeram uma reforma muito, muito, muito bonita. Depois vale a pena vocês tiverem interesse e quiserem conhecer o serviço da Unimed também, muito legal. Então a gente começou, tem 3 meses agora. E assim, quando eu paro e olho retrospectivamente, eu falo, cara, é o tipo das oportunidades que talvez em Recife a gente não ia ter. Não porque a gente não tem qualidade, não porque a gente é mais novo, mas porque lá em Recife já tinha tantas pessoas antes lá, botando as coisas para funcionar, que é difícil você, como uma mente mais jovem, ter esse espaço, entendeu? Não é que é impossível, acontece, mas é mais difícil. E aí, para mim, foi ótimo, porque eu já estava querendo morar numa casa, eu já vinha procurando em Recife lugar para morar em casa. Em Recife, infelizmente, se você quiser morar num bairro mais seguro, você tem que ir para um apartamento. Não tem casa, entendeu? Então, veio muita calhar. Já tinha cachorro, eu e minha esposa, a gente é viciado em cachorro, a gente tem 3 cachorros, o cachorro dorme com a gente na cama. Então, assim, terminou que a gente já estava procurando essa mudança, aqui apareceu essa mudança, até do ponto de vista meu de empreendedorismo, de desenvolvimento da minha empresa, da Medfone na época, foi extremamente importante, porque até então eu trabalhava até 8, 9 da noite. Ficava de sobreaviso todas as noites quase. Então, às vezes me chamavam para o Santa Joana de madrugada, para eu ir fazer hemodiálise em paciente no Procap. Então, quando eu vim para Caruaru, 3h30, eu já estava em casa. E tinha visto todos os meus pacientes com tranquilidade, bem direitinho, tudo certinho. Melhorou, inclusive, a qualidade de vida. Melhorou, né? A qualidade de vida gigantemente. E aí, o que acontecia? Quando dava 3h30 da tarde, eu ia para a empresa. Que eu trouxe ela para cá, trouxe os programadores para cá, a gente veio, abriu dentro do Armazém da Criatividade, que é como se fosse um agregado do Porto Digital. A gente ficava no Porto Digital Recife. E aí a gente, quando veio para cá, ficou no Armazém da Criatividade. E depois que a gente veio para cá, foi quando a empresa realmente, a Medfone, deu um boom. A gente saiu de 60 mil usuários para 120 mil em um ano e pouquinho. E foi quando deu essa visibilidade muito grande para a AFIA querer comprar a empresa. Então, assim, eu acho que Caruaru, na minha vida, assim, literalmente, foi uma mudança para melhor, sabe? E eu tenho muito, muito orgulho de estar por aqui. Eu gosto muito da cidade. Ela é uma cidade que ela tem o que Recife tem para agregar. Ou seja, você tem coisa para fazer, você tem shopping, você tem cinema, você tem boa alimentação, você tem muita gente aqui. Então, eu tenho amigos aqui que eu fiz nesses últimos 6 anos que eu vejo toda semana, a cada 15 dias. Coisa que às vezes eu tinha amigo de infância lá que eu não conseguia ver, porque era tão corrida a vida da gente que quando a gente se via era uma vez por ano. E o trânsito? Era outra coisa à parte. Hoje eu chego em 5 minutos no hospital, 10 para voltar quando tá com trânsito. Tá vendo? Dá para você almoçar em casa. Então, assim, literalmente, eu não tenho o que falar, não. Só agradecer a Papai do Céu por ter me botado aqui nessa cidade. E aí você falou uma coisa curiosa, que foi você conseguiu ter filho quando veio para Caruaru, foi, exatamente. Né? Também tem isso. E aí, nos bastidores aqui, ele me contou o seguinte, que como ele tem essa veia tecnológica, né? O programador falou mais alto. Ele se juntou a 2 amigos, 2 que se tornaram sócios dele e criaram a Rap. A Rap. Conta um pouco sobre essa história. Então, como é que começou isso, né? Quando a gente chegou aqui,
Graças a Deus, Caruaru tem muitos colégios bons, né? Isso aí, desde que eu cheguei, a gente já percebeu, foi até uma das coisas importantes pra gente vir, eu já tinha percebido. Tinha o Diocesano, a gente tinha Jamutivo, tinha GGE, abriu o Mapobé também, então a gente tem várias opções de colégio muito legais aqui. E quando minha filha nasceu, minha primeira filha, ela tá com 2 anos e 6 meses, eu como programador fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer pra Clarinha aprender a programar? E aí, assim, eu tenho meus amigos, né, programadores, e eu ficava brincando com ele, ó, vocês vão ensinar minha filha, vocês não ensinaram a minha filha a programar, vocês vão se ver comigo. E ficava naquela brincadeira, só que, eventualmente, eu falei, poxa, por que eu não vou atrás e tento criar uma escola para ensinar elas a programarem? E aí eu chamei Felipe Aragão, que é um amigo, né, um sócio, e a gente começou a pensar nessa possibilidade. E a gente pesquisando, e a gente viu que para criar um negócio do zero ia ser muito difícil, porque a educação infantil é uma educação que tem que ter um estudo, uma base muito importante para você conseguir criar aquilo de qualidade. E aí foi quando a gente encontrou a REP, né? A REP, ela é uma EdTech, né? Ou seja, ela é uma empresa de educação e tecnologia focada em crianças, né? Entre 5 e 17 anos, que o foco é ensinar elas as habilidades importantes para o mundo moderno. Ou seja, ela é uma escola, só que de habilidades que o seu colégio normal não lhe ensina. Então ela não vem para competir com o Mapobé, ela não vem para competir com o GGE, com Motivo, ela vem para agregar, né? Então, o que é que a gente conseguiu estudar e ver que a REP era a melhor opção? Porque ela já tinha toda uma didática, todo um material, toda uma estrutura criado, que a gente, talvez, para criar aquilo ia levar mais de 10 anos, né? E ele já tem isso funcionando há muito tempo, extremamente validada. O próprio dono da REP é uma das pessoas que mais investe em educação no Brasil, dono da Unicesumar, é um grupo extremamente forte. Ele mesmo, em entrevista, já disse que o futuro da educação, e ele é dono de várias faculdades, que dá muito dinheiro, ele disse que o futuro da educação não são as faculdades dele. É a REP, porque ele acha que as crianças do futuro, elas vão ter que estudar habilidades diferentes. Então, eventualmente, você não vai botar o seu filho para fazer uma faculdade. Você vai fazer na REP vários cursos diferentes. Então, talvez ele vá aprender a editar um vídeo, talvez ele vá aprender a programar, talvez ele vá aprender a se comunicar para poder ser um apresentador de podcast. Então, assim, a ideia da gente é criar e treinar essas habilidades que, mesmo que ele queira fazer medicina, ele possa usar essas habilidades no dia a dia dele. Por exemplo, eu como médico me destaquei muito na época por causa da minha habilidade com programação, né? Fui para o CFM por causa disso, eu fiz o aplicativo do Conselho Federal de Medicina, que era do Código de Ética Médica, eu fiz na época que era estudante de medicina, eu fui para lá, para o CFM, dei entrevista lá na FENAM, Federação Nacional dos Médicos. Então, assim, eu acho que cada vez mais está se mostrando que a gente não basta fazer só uma faculdade, você tem que ter uma habilidade que agrega aquilo que você faz. Então, quando a gente viu a REP, viu a base curricular deles, a gente foi fazer as aulas lá com eles. Cara, é um negócio apaixonante. O menino vai lá, faz uma aula, sai fazendo um jogo, que para ele aprendeu a fazer um joguinho, só que na verdade ele aprendeu matemática, aprendeu inglês, aprendeu lógica de programação, aprendeu a parte de economia, porque ele tem que criar o score do... Então, assim, você aprende várias coisas importantes para sua vida fazendo um negócio que para criança é literalmente uma brincadeira. E aí foi amor à primeira vista, a gente conversou com a equipe da REP, e assim, do mesmo jeito que foi amor à primeira vista da gente com eles, foi deles com a gente, né? Porque, na verdade, entrou 2 médicos que tinham esse background de programação. Felipe, meu sócio, ele é um cara, assim, de gestão espetacular. Eles têm uns 5 MBA, o cara faz MBA todo ano, é diretor da Unimed hoje, ele é um cara diferenciadíssimo. Leonardo também, é um administrador, um cara que entende de finanças, que cuida de hospital também. Então, assim, a gente juntou uma equipe de qualidade realmente para trazer esse negócio. E o objetivo da gente em nenhum momento era ganhar dinheiro. O meu objetivo era ter um colégio para minha filha, quando eu fizer 5 anos, conseguir começar a estudar. E agora eu tô com a segunda já, então agora vão ser 2 alunas já garantidas. Leonardo já tem 3 filhos, já estão lá também. Felipe já tem 2 também, uma já tá, a outra já vai fazer idade também para entrar. Então o objetivo da gente era fazer um colégio para nossas filhas. E aí, com isso, a gente sabia que se a gente quer fazer o nosso desse, se a gente consegue ver esse valor para as nossas filhas, a gente sabia que Caruaru ia ver esse valor também. E a gente percebe que ainda tem uma mudança, né? Ainda não é uma coisa que todo mundo sabe que precisa da tecnologia, mas assim, a gente já vê as pessoas procurando isso como uma alternativa para estudo, até para um divertimento, porque é um estudo que a criança, na verdade, vai brincar, né?
Então, assim, a gente já está vendo essa mudança e está sendo uma experiência maravilhosa. E quais são os cursos que são oferecidos? Então, hoje a gente tem os cursos... São 3 grandes áreas que a gente está oferecendo hoje, né? Hoje a gente oferece a parte, ao principal, que é de programação, que a gente chama de Rap Code. E aí as crianças, a partir dos 5 anos, elas aprendem a programar. E aí eles já aprendem a programar várias coisas. Certo. Então, no começo, você tem um curso de letramento, que a gente vai fazer a parte de ciência de como é que funciona o computador, o que é um programa, segurança, a gente ensina segurança de computador. Hoje, com rede social, é extremamente importante as crianças saberem usar isso de uma forma adequada. Então, a gente ensina coisas de segurança sobre isso. Aí depois a gente tem um curso para a criança aprender a fazer jogos. Depois a gente tem um curso para a criança aprender a fazer aplicativo de celular, a desenvolver site. Então, ao longo de toda essa caminhada dos 5 aos 17, a gente tem vários cursos de programação. E todos eles com o mesmo foco, fazer as coisas de uma forma lúdica, com as crianças brincando, de uma forma que elas gostem de estar lá com a gente. A gente tem curso de robótica, então as crianças aprendem a programar robô de uma forma mais legal. Teve até uma coisa interessante, a gente estava falando sobre inteligência artificial há pouco tempo. A gente tem um curso de ChatGPT em inteligência artificial para crianças. É um negócio assim, se você fizer esse curso, você vai se apaixonar, porque ele ensina de uma forma lúdica como é que você usa isso. E é extremamente importante, até porque hoje em dia tudo está usando inteligência artificial. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Exato. Porque a inteligência artificial, às vezes, ela fala a coisa errada também. Exatamente. Ela nem sempre ela fala as coisas certas. É o que a gente chama que às vezes ela alucina. A alucinação da inteligência artificial é um termo técnico. E a gente ensina tudo isso lá nesses cursos, então tá sendo maravilhoso, assim. O feedback que eu tenho dos amigos que estão com os filhos lá já é que as crianças ficam contando as horas para ir e depois não querem sair, porque aí a gente também botou videogame lá fora, tem pipoca, literalmente é um ambiente deles, sabe? Eles vão lá para brincar, para jogar, tem jogo de xadrez, tem dominó, então assim, é um cantinho deles para eles se desenvolverem. Então o Rap Code seria essa primeira grande área. A segunda grande área que a gente tem hoje lá é a de educação financeira, né? A gente, hoje em dia está cada vez mais claro para a gente que a gente precisa entender das nossas finanças, que a gente tem que saber economizar, que a gente tem que saber investir, que a gente tem que entender o que é o valor do dinheiro. Então a gente tem curso de educação financeira e é um curso bem legal, porque assim, você vê crianças às vezes que nunca pararam para pensar o que é uma moeda, o que é uma cédula, e a gente ensina e eles conseguem entender o que é o dinheiro, que aquele papel por si só ele não tem valor, que o valor dele é um valor que vai muito mais além daquilo. E a gente começa a estimular com os exercícios a criança a fazer investimentos, a economia. É muito legal. E a outra grande parte que a gente faz lá é o Rap Speech, que é a parte de oratória, que a gente ensina as crianças a se comunicarem. E aí, esse é bem legal, que eu até brinco que tem nenhum das turmas do speech, a gente faz a gravação no primeiro dia, a gente dá um tema para a criança falar, a criança fala esse tema, a gente grava isso tudo, porque no speech a gente ensina também a gravar vídeos, a editar, então a gente vai dando várias habilidades do dia a dia. E aí, no final do semestre, a gente grava de novo, com o mesmo tema, sem deixar a criança, pensar. E a gente bota os 2 vídeos para comparar. Assim, é como você estivesse vendo o antes e o depois de uma lipoaspiração. no paciente que tinha uma necessidade de fazer e depois faz e fica parecendo uma princesa. Mesma coisa. Então, assim, é muito legal a gente conseguir fazer esse tipo de treinamento, que são coisas que, infelizmente, o colégio não vai conseguir atacar. Por mais que eles queiram, o próprio MEC limita isso, né? Exato. O MEC, ele tem aquela base curricular dele, que se não seguir aquilo, o colégio não pode nem funcionar. E isso você termina gastando, às vezes, horas do seu filho para ele estar aprendendo. Não que seja pouco importante, é importante você conhecer história, mas no mundo de hoje, você conhecer história talvez tenha o mesmo valor do que você conhecer como é que usa o computador. Sim. O mercado de trabalho talvez vai lhe cobrar mais de você saber usar o computador ou a tecnologia de uma forma mais assertiva do que você saber, né, na Revolução Francesa, qual foi a data que aconteceu tal coisa, né? Exatamente. Então, assim, os colégios também são vítimas ainda dessa migração lenta dessa base curricular. E a REP nasceu nisso. Inclusive, foi bem interessante que ontem teve um prêmio nacional da revista Exame e da BTG, o grupo BTG, das melhores empresas do ano. E a REP ganhou no segmento de EdTech para crianças, como a única empresa de EdTech para crianças que mudou o panorama nesse ano, conseguiu fechar com um lucro bem interessante, positivo e com maior crescimento. Olha aí. Então, assim, para a gente isso tem sido realmente até uma felicidade, né? Porque quando a gente foi escolher, existiam outras opções de empresas no mercado. Só que eu testei todas elas e como programador, como pai, cara,
não tinha outra opção, não. A REP realmente terminou sendo a melhor opção e a gente, graças a Deus, estamos muito felizes e que foi feito, eu disse, né? O feedback das crianças está sendo espetacular. E a REP fez uma parceria agora com a CDL Caruaru, né? Foi, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa parceria aí com a CDL. Até porque, assim, a gente sabe que, geralmente, as pessoas que são da CDL, os empresários, eles têm essa vivência. Eles sabem que no dia a dia que, mesmo eles sendo empreendedores, até às vezes multimilionários, mas eles sempre têm coisas a aprender. Sim. E eu acho que o que a gente traz na REP é justamente isso. Cara, você vai aprender o seu colégio normal, mas tem outras habilidades que o mercado vai lhe cobrar, que talvez o seu pai, se você estivesse trabalhando para ele, iria lhe cobrar, e ele sabe que vai precisar colocar o filho dele para aprender aquilo. Então, pô, foi uma das parcerias que a gente vinha mais correndo atrás por causa da importância da CDL aqui na cidade, e graças a Deus deu tudo certo aí com vocês. E como é que é essa parceria? Para o lojista que está vendo, o empresário que está vendo a gente, como é que ele faz para participar desse processo? Pronto, basta entrar, ou você pode entrar ou lá no site da REP, da gente, ou então pelo WhatsApp, você botar no Instagram, no Google, REP Caruaru, aparece de cara, aparece. Bem facilzinho. Uhum. E aí você pode, falando que é associado da CDL, aí a gente tem um desconto de 20% para todos os cursos, e aí fica... Inclusive, se você fizer mais de um curso, esse desconto até aumenta, a gente tem esse plus. Se tiver irmãos, a gente também dá mais desconto. O objetivo da gente é realmente que as pessoas vão lá para provar, para aprender, para curtir. Porque a gente sabe, quando as crianças experimentam e os pais começam a ver o resultado, é um negócio que não tem volta. É difícil demais alguém tirar um filho de um projeto desse. E a expectativa da gente está sendo, assim, superada de formas que eu nunca pensei. E investir numa educação dessa forma é fazer com que as crianças vençam desafios demais quando chegarem à vida adulta. Quando chegarem adulto. Inclusive, na verdade, a gente tem alguns casos, como a REP já é muito mais antiga, a gente tem casos de crianças que fizeram... A gente sempre foca, assim... Quando a gente vai fazer um curso, por exemplo, de programação, a gente sempre foca nas temáticas da ONU. Por exemplo, quais são os problemas que a ONU define como problemas importantes para o mundo. Então, problema climático, problema de desigualdade financeira. Então, a gente sempre tenta focar nisso e as crianças sempre são dadas trabalhos para elas tentarem resolver um problema. Então, perfeito. Já teve casos das crianças resolverem um problema disso e essa resolução virar um aplicativo. As crianças fazerem um aplicativo e esse aplicativo ir para concursos internacionais, participar de concursos internacionais. E as crianças, depois que terminam os aplicativos, a gente tem um dia que chama os pais, aí a criança explica o aplicativo, por que fez, qual foi a lógica de fazer, e aí tem aquela apresentação como se fosse um pitch, né? Que hoje em dia é uma coisa que é muito comum na parte de startup. Quando você vai fazer uma startup e você vai apresentar para possíveis investidores ou para... Você tem que fazer um pitch, então mostrando por que você fez, com o que é que sua empresa faz, com o que é que seu aplicativo faz. Então a gente também termina treinando muito essa parte de apresentação de ideias. Então é bem interessante, vale a pena. Inclusive, para quem tiver disponível, a gente tem aulas de conhecimento grátis, né? Para as crianças conhecerem um pouquinho dessa metodologia. Basta você mandar mensagem lá no WhatsApp e a gente consegue marcar a hora que for mais tranquilo para vocês. A gente tem vários professores, então a gente consegue marcar um horário bem legal. A criança vai, faz essa aula para ver direitinho, sem comprometimento nenhum, só para ela sentir como é que é, se ela gosta, se adapta. Às vezes a criança pode até ter a gente teve crianças lá com dom especial, crianças bem mais avançadas, que quando foram fazer a aula a gente já viu que tinha que botar numa turma mais avançada, né? A gente tem algumas crianças lá que tem um dom matemático bem acima da média também. Então, assim, essa aula é até importante para a gente poder entender quais os cursos que faz sentido para cada uma dessas crianças. Então, fica também essa recomendação aí. E sem custo nenhum, basta você ir lá marcar e vai ser bem interessante. Perfeito. Ricardo, eu quero agradecer demais a tua participação. Obrigado. Foi um papo muito interessante, foi muito legal conhecer a tua trajetória. Valeu. Essa coisa de misturar a medicina com a programação, muito interessante. Legal. E só tenho a agradecer essa participação. Obrigadão, obrigado mesmo. Então, pessoal, foi esse mais um Vencendo Desafios, podcast da CDL Caruaru. A gente volta a se encontrar em breve. Até mais.